Juliana, os movimentos sociais também pressionam o presidente Lula por uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal, né? Há esse movimento por vários grupos pelo país. Sim, então aumentando inclusive a pressão numa expectativa de que nos próximos dias, quem sabe nas próximas horas, haja uma confirmação sobre a indicação do presidente Lula, no entendimento de que ali no governo já foi passado isso como uma orientação ao presidente da República de que essa escolha seja feita de forma célere, né? Então, hoje, o último dia de Barroso na Suprema Corte, nos próximos dias, já a confirmação da indicação. O que a gente teve nos últimos dias? Movimentos de mulheres, especialmente de mulheres negras fazendo essa pressão. A gente trouxe essas informações aqui na CNN. Teve um evento que o presidente participou no Rio de Janeiro, em que mulheres fizeram ali uma espécie de protesto. E é uma pressão para que isso seja olhado, essa questão da representatividade, por um governo progressista, né? Interessante essa pressão sendo feita, então, da própria base ali do governo. O que esses movimentos afirmam, né? E aí eu chamo a atenção para o Mulheres Negras Decidem, que está fazendo hoje, inclusive, alguns protestos no Rio de Janeiro, na Bahia e aqui em São Paulo, tentando fazer essa pressão sobre o presidente e sobre a opinião pública. Elas sempre ressaltam que em 134 anos de história, o Supremo Tribunal Federal nunca contou com o olhar jurídico de uma mulher negra. Foram poucos homens negros a assumirem ali uma cadeira na Suprema Corte, poucas mulheres, e entre essas mulheres, apenas mulheres brancas, nenhuma mulher negra. E aí o que eles dizem? Que a participação dessas mulheres em espaços de poder, mulheres negras essencialmente, representa uma medida concreta de reparação, de transformação do judiciário para provocar uma dimensão argumentativa de que as mulheres realmente têm que fazer parte de todos os espaços de poder. Então, uma pressão sendo feita para um presidente, vamos lembrar que lá na campanha de 2022, fez uma promessa de abrir mais espaços às mulheres nesses cargos de poder, seja no primeiro escalão do governo, seja por indicações desse campo jurídico, né, no espaço da Suprema Corte e outras indicações, e acaba fazendo uma pressão, ainda que ele escolha por Jorge Messias ou por outro nome de um homem que não seja uma mulher negra, uma pressão para que Lula olhe para os outros espaços que serão abertos. A gente trouxe aqui a apuração do Theo Cury nessa semana, né, que já tem uma movimentação sendo feita na Advocacia Geral da União para que, com a saída de Messias, entre uma mulher nessa vaga. Então, uma pressão que cobra, de alguma forma, a própria base do governo, uma promessa que foi feita por um governo progressista de mudar algumas questões envolvendo a gestão anterior e abrir espaço para essas mulheres. Então, pressões que vêm sendo feitas da opinião pública, e a gente sabe como a opinião pública, nos últimos dias, né, abriu espaço para um olhar diferenciado do governo que comemorou, inclusive, aquelas manifestações de esquerda, das pessoas que foram à rua contra a PEC da blindagem, a favor do discurso da soberania e da anistia, e uma opinião pública que agora está fazendo uma pressão para que outras questões também sejam observadas pelo governo, como a da representatividade de mulheres, e aqui destaco a representatividade de mulheres negras em espaços de poder.